Bom, eu vou começar lendo o seu currículo, que é um currículo lindo. E aí você vai me Ai, corrigindo se eu estiver errada, tá? imagina. Então vamos lá. Doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses, pela FAP, Member of Board no Acordo de Cooperação e Convênio firmado entre a Universidade de Paris-Sorbonne até 2017, para o desenvolvimento do grupo de pesquisa Economic System and Women Right in Digital Era, participa anualmente do Congresso Academic Days, onde desenvolve pesquisa sobre o direito e tecnologia com foco nas relações econômicas de trabalho, é isso? Uhum. Advogada e professora com experiência em Direito do Trabalho e Direito Econômica, sócia do escritório DPCL e uma amiga querida. Obrigada. Parabéns, Ju! E Obrigada pelo obrigada. convite. Uma Obrigada por honra. aceitar aí. Estou muito feliz a gente fazer essa live e falar um É, pouquinho sobre o cenário aí, né? é sempre bom dividir um pouco das experiências do nosso dia a dia com outras pessoas, né? Então, eu fico muito feliz com o convite. Obrigada. Imagina, obrigada por aceitar. Então vamos lá, Ju. A live de hoje, o tema, né, principal é sobre contratações e demissões nesse momento aí de pandemia e qual a melhor maneira para fazer tudo isso e garantir um fluxo de caixa legal para a empresa. Eu queria começar essa live ouvindo um pouco você aí falar sobre esse momento que a gente está vivendo, sobre essa crise econômica, né, que todos nós estamos passando, as empresas, enfim. Queria te ouvir um pouquinho. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse cenário econômico atual que vivemos. Passou um caminhão. Na pandemia, no minha última live caiu um prato de mortadela, agora é um caminhão. É, então, para falar um pouco, né, sobre como esse mercado, né, como o mundo mudou na pandemia, mas quem conhece o meu objeto de pesquisa já sabe que lá de trás eu defendo um capitalismo mais humanista, onde seja valorizada a livre iniciativa, o trabalho humano e o planeta, né? Então, eu acho que essa pandemia só acentuou todas essas necessidades. Então, o que eu vou tentar falar aqui um pouco para vocês hoje é o que o empresário pode fazer, né, para tentar planejar o seu negócio e a sua relação com seus colaboradores, para que ele possa continuar atuando, né, continuar trabalhando, continuar exercendo a sua atividade, que no exercício dessas atividades ele também gera emprego. Então, é muito importante que a gente preze, né, o Estado principalmente preze pela manutenção e pela vida dessa empresa. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem os direitos de muitos trabalhadores que precisam ser respeitados, porque as pessoas só vão alcançar a dignidade através do trabalho. E Sim, esses trabalhadores, ao mesmo tempo, eles são consumidores. Então, quanto maior o número de desemprego, maior, né, o número de pessoas que não vão poder consumir, né? consumir. Se para o capitalismo, né, não só pela parte econômica, mas pela parte, né, dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Então, essa eu defendo, né, eu já há muitos anos defendo Sim, isso, que é esse capitalismo equilibrado, onde você consegue, né, equilibrar os interesses do empregador, do empresário, né, com os interesses do empregado e com os interesses da sociedade. Recentemente, em Davos, né, no último fórum de Davos, o mundo confirmou, né, todas essas nossas pesquisas, de que esse novo capitalismo, que não importa o nome que se dê, ele tem que respeitar esse tripé, né, da livre iniciativa, né, do social e do ambiental. Então, qualquer atuação que existir, seja do Estado, dos particulares, tem que ser pautados nisso. Inclusive para o fim, né, de sustentabilidade, de preservação das gerações futuras, porque isso é muito sim. importante. E a E gente tem visto isso acontecer, né? Eu acho que as empresas também estão tomando consciência do quanto esse tripé é importante. Acho que é uma evolução até que natural, mas que precisam de pessoas como você brigando para que isso é, aconteça mais rápido, né?
E eu vi muito isso durante a pandemia. E aí o que acontece, né? Com a pandemia, o mundo mudou, o mundo foi transformado, né? Em alguns setores, em alguns momentos de forma positiva, mas em outros setores ou espaços sociais de forma negativa. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, as pessoas foram colocadas nas suas casas e o teletrabalho que tinha tanta resistência há tantos anos, hoje já é visto de uma outra maneira, é visto que as pessoas podem sim produzir nas suas residências e existe menor emissão, né, de poluentes porque elas não se locomovem tanto, mas tudo isso gerou uma nova espécie de consumo. Então, nós tivemos Sim, categorias ou segmentos econômicos, como a indústria, o comércio, né, algum tipo de comércio que cresceu na pandemia por conta das necessidades de consumo, e outros setores, como turismo, bares, restaurantes, que de fato foram muito muito afetados, né, dentre prejudicados. outros, escolas, muito afetados, dentre outros, e que o empresário precisou, né, conseguir olhar para o seu negócio a cada dia, né, porque eu brincava com quem eu atendia na pandemia que era um dia de cada vez. Então, o que vai acontecer amanhã? Não sabemos. Então, a gente ainda vive essa incerteza. E para o empresário, não é fácil ser empresário, né? Mas o Sim, empresário ele precisa conseguir olhar para isso de fora, analisar o seu quadro de colaboradores, da sua atividade, as demandas que estão crescendo estão contratando, né? As demandas que, infelizmente, né, perderam consumo, eh, precisaram dispensar, demitir, mas a gente precisa aí trabalhar para encontrar um equilíbrio que atenda às necessidades, né, social e também do capital. É realmente certo. uma compatibilização de fato entre capital e trabalho, mas agora não é só capital e trabalho, e sim o aspecto ambiental. Tá? E eu Certo. fiquei muito feliz durante essa pandemia, quando muitos empresários me ligavam com a preocupação de manter aqueles trabalhadores que já fazem parte, né, do seu dia a dia, da sua família, muitas vezes. Então, preocupado em não deixar aquela unidade, né, porque um trabalhador ele é uma unidade familiar, não deixar Sim. aquela unidade familiar desprovida, despreparada, num momento difícil para todos. Então, eu fiquei extremamente feliz com o que eu pude presenciar nesse sentido. Que legal, Ju. Não, muito legal mesmo. Até empresas que encerraram, a gente ficava vivendo, né, um momento do empresário, né, de se desligar do seu negócio, de dispensar empregados, ou de outros querendo contratar. Então, é uma época que não é fácil, mas eu acho que se o empresário ele conseguir fazer uma análise do quadro de colaboradores dele, ele pode sim conseguir a sua manutenção. E vejam, a manutenção das unidades produtivas é um dever de todos, do Estado, de todos, porque só através, né, dessa situação teremos esses postos de trabalho e aí, né, as pessoas empregadas e pelo seu trabalho, pelo seu, né, próprio esforço, conseguirem ter uma dignidade para se alimentar, para ter, né, todos os seus direitos garantidos e das suas famílias. Certo. Legal, Ju. A gente percebe que, pelo menos eu, né, percebi que inicialmente, quando se instaurou de fato a pandemia, a crise, muitas empresas se desesperaram e começaram imediatamente a demitir funcionário. Então, a gente teve aí, eu tive colegas, amigos, parceiros que sofreram isso, né, foram demitidos, estavam do lado ali da parte do trabalhador mesmo. E o que a gente percebe agora é que há muitas contratações, natural, né? É um ciclo. Então, tudo passa e a pandemia, graças a Deus, também vai passar. Então, a gente espera aí novas contratações e a gente já vê acontecendo essas contratações. A pergunta é, nesse momento de instabilidade, onde as empresas contratam, mas meio que sem saber se uma nova onda, né, que falam de pandemia, enfim, pode vir a voltar, como pensar numa contratação agora? Quais são os modelos de contratação que existem? Eu sou totalmente leiga, né? Então, queria que você falasse um Totalmente pouco de. não, totalmente não. Bastante. O que acontece, a primeira análise que o empresário deve fazer é,
né, olhando, suspende os contratos de trabalho, suspende pelas medidas provisórias, suspende por acordos ou negociações coletivas, faz a redução pelas medidas provisórias, transforma alguns postos de trabalho que eram, né, presenciais em remotos. Então, a parte da sua produção que puder estar em remoto, tentar fazer essa adaptação, né, numa medida que seja tão bom para o empresário quanto para o empregado, porque o que a gente viu também foi muita gente com problemas psicológicos de tanto ficar em casa. Então, o empresário também tem que ter esse olhar para o empregado e olhar e ver como ele de fato ele está, né? Mas com relação às contratações, diante dessa instabilidade, né, do empresário não saber o que vai acontecer mês que vem, o que vai acontecer, a gente tem, né, tem que ser positivo e pensar que as coisas vão melhorar, né? Mas essa insegurança de contratação de empregados, né, de colaboradores naquele formato normal do artigo 3º da CLT, que, né, tem todos aqueles requisitos, o empregado mensalista, então tem 13º, tem todos aqueles encargos que a gente já conhece, né, decorrente da prestação do serviço. Hoje a gente pode falar em outras modalidades de contratação, que são contratações que o pagamento, a remuneração, a contrapartida, a contraprestação, ela vai ser proporcional ao tempo de trabalho, né, a quantidade de horas ou a quantidade de dias que o empregado trabalha, que são condições que ao mesmo tempo não são, né, um contrato mensalista, porque muitas vezes você não precisa de um trabalhador mensalista, você precisa de um trabalhador para suprir uma necessidade de um final de semana, de Páscoa, de Natal, como a gente sabe que ocorre, e a informalidade não é a solução, né? Hoje nós temos mecanismos como, por exemplo, a contratação de horistas, a contratação de temporários, a contratação de intermitentes, regime em tempo parcial. Então, são condições onde você consegue, né, remunerar o trabalhador, respeitando ele, mantendo ele seguro pelo regime da Previdência, né, que esse é um aspecto muito importante, e ao mesmo tempo você garante ali os direitos dele e o suporte necessário. Eu sempre digo, né, informalidade não é a solução, não é a solução. Existem outras modalidades, o temporário, por exemplo, né, numa produção, num aumento, né, de trabalho, pode ser contratado temporário por 6 horas, por 6 meses. O intermitente, por exemplo, se pode contratar? O temporário, no caso, são 6 meses, né? E depois, aguardando 90 dias, pode ocorrer a contratação. O regime em tempo parcial, por exemplo, você pode contratar ele para trabalhar 30 horas semanais. Então, existem, sim, outras modalidades, mas depende, né? Eu costumo dizer, depende da necessidade de cada setor. O comércio tem uma necessidade diferente de um restaurante, que tem diferente de um bar, diferente de uma empresa, de uma indústria. Então, é importante que seja feita essa análise, mas que esses contratos sejam feitos, né, observando a legislação e as convenções coletivas. Legal. É importante saber essas modalidades de contratações, né, porque eu acho que muitos empresários, e eu acho que a maioria dos trabalhadores, entendem que existe só um único meio, ou a legalidade, contratar num regime CLT mesmo, ou a ilegalidade. Então, na maneira como você apresenta para nós aqui, existem outras possibilidades. E o melhor seria que cada empresário aí de cada setor tivesse uma consultoria para que isso fosse feito da melhor maneira. Não, com certeza. E é engraçado, né? A gente tem todas essas opções que eu disse, o horista, o intermitente, o regime em tempo parcial. O que seria intermitente, Ju? O intermitente, ele é contratado para trabalhar determinadas horas, determinados dias, e aí você convoca ele de acordo com a necessidade. A convocação tem que se dar com 3 dias de antecedência. Então, para essa necessidade, né, que a gente não conhece qual não se sabe se vai aumentar de fato, né, os movimentos ou os faturamentos, a atividade econômica, é uma boa opção. E todas essas opções que eu disse estão na CLT. Então, a gente tem muito aquela ideia, né, do contrato de trabalho engessado, de todos os requisitos, mas existem
outras espécies de trabalhadores, né? O avulso, o temporário, como esses que eu te falei. O horista, por exemplo, é uma boa opção, né? Você paga pelas horas que o funcionário, você contrata ele para trabalhar um número determinado de horas e todas as verbas dele vão ser calculadas aí com base nessas horas, sim. Apurado o descanso semanal remunerado e observada, né, as convenções coletivas, se por acaso elas estipularem um mínimo de horas. Mas são opções, sim. E normalmente esses contratos, intermitente, temporário, horista, eles têm um contrato específico com um limite. Então terminou esse contrato. Específicos. Tem contrato. O temporário ele tem um tempo certo de vida, né? Os outros já não, podem ser contratos por prazo indeterminado, tá? Então. Legal. Ju, você viu uma pergunta aqui, ó? Posso ler? Uhum. Mas se a informalidade não é a solução, o que difere um empregado temporário de um informal? Quais são as leis que sustentam o temporário? Que direito eles têm? Eles vão ter todos esses trabalhadores diferentes do mensalista, né, do padrão lá do artigo 3º da CLT, eles têm proporcionalidades. Por exemplo, o temporário você só pode contratar. Temporário a gente vê muito na época de Páscoa, na época de Natal. A empresa tem uma necessidade, um crescimento. Não precisa nem ser o Natal ou a Páscoa, ela tem um aumento de pedidos de produção. Por exemplo, ela já pode contratar os temporários, né? Então, e ela também estipula o máximo desse limite aí de 6 meses, mas cada um tem características bem específicas. E depois a gente pode, talvez, fazer uma live falando se aprofundando de cada uma dessas modalidades. Mas é importante só ressaltar que, independente do tipo de modalidade de contratação, essas contratações estão previstas na CLT e garantem o direito do trabalhador. Eu mesmo já fui uma funcionária temporária quando eu era mais novinha. Já fui. Deu tudo certo. E na verdade a diferença desses o mensalista, o horista, o intermitente, então todos estão na CLT, né? Todos estão ali protegidos, não são a informalidade, né? Só que como o trabalho deles é de período específico, a remuneração e as consequências de verbas, né, contratuais e rescisórias, elas são proporcionais. É diferente você me contratar para trabalhar 220 horas de você me contratar para trabalhar 100 horas. Obviamente, existe essa proporcionalidade. Muitas vezes, o empresário ele nem utiliza o funcionário como mensalista às 220 horas por mês. Mas, por desconhecimento, né, ele acaba contratando, né, como 220 horas. Então, esses são aspectos aí que causam uma economia na ponta do lápis no final do mês. Ainda mais porque os encargos que incidem sobre os contratos de trabalho são altos. São altos, né? Com certeza. Carga tributária sobre a nossa folha de pagamento, ela é muito alta. Né? É difícil ser empresário no Brasil, não é fácil. Não é fácil, não. Mas a gente tenta, a gente luta aí. A gente tenta, a gente insiste. Mas o mais interessante, né, dessa parte que você falou agora de empreender é exatamente isso. Eu acho que muitos empresários, muitos empreendedores aqui no Brasil empreendem na raça, né? Então, às vezes falta uma consultoria que parece, né, algo de luxo ou que vai ser um custo, de repente, para uma empresa, que na verdade não. Uma consultoria falando tanto da parte financeira quanto da questão jurídica traz uma economia na ponta do lápis incalculável e que a empresa às vezes não consegue enxergar isso. Então, é interessante. Falando dessa questão de economia, vamos falar agora da outra parte, que seria das rescisões. Como que a empresa, agora que tiveram aí muitas demissões, empresas que optaram em aderir à AMP, em redução de horas. Fala um pouco para a gente do que seria possível fazer nesse universo aí. Eu acredito que a maior parte dos empresários teve uma visão de esperar e saber o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer mês que vem, o que vai acontecer semana que vem. Agora acho que a gente vive um tempo um pouco mais calmo, mas né, há alguns meses atrás a gente vivia essa incerteza diária praticamente, né? Que setor vai abrir, que setor não vai abrir. E
E aí muitos, infelizmente, tiveram que encerrar suas atividades, até porque estavam instalados em lugares que não iam mais funcionar, ou por necessidades econômicas mesmo. E aí, o que fazer, né? Quem dispensar, quando dispensar, o que fazer? Porque muitas vezes não é só a dispensa, o empregado também não deseja mais continuar, né, trabalhando naquela função, naquela empresa, para aquela atividade. Então, é um momento, né, das partes, empregado e empregador, conversarem e buscarem. Eu acredito que a solução para essa, né, para essa dicotomia aparente, que eu não acho que é uma dicotomia entre empregado e empregador, é sentar e conversar. Porque eu vi muitos empresários tendo que dispensar 20, 30 empregados e sem recursos para pagar. E o que E aí, fazemos, né? como é E que o que faz? fazemos, né? Não pagar também não é a solução, né? Mas Não, porque existe uma outra ponta que precisa desse dinheiro, né? Então claro, e as penalidades por esse não pagamento existem, né? As tá consequências vendo? jurídicas desse não pagamento existem. Então é importante ter muita responsabilidade nesse trato, né? Então, por exemplo, se a empresa encerrou suas atividades, ela não tem o que fazer, né? Ela encerrou suas atividades, ela precisa, né, pagar essas rescisões de alguma forma. Então é possível parcelamento, é possível transacionar outras verbas, né? Porque o contrato de trabalho tem muitas verbas, não é só o salário, né? Então, existem opções, né? Claro, o empresário que pode e tem recursos para fazer o pagamento integral, é óbvio que tem que ser feito. Mas aquele empresário que não tem condições de fazer esse pagamento integral, ele deve buscar, né, por acordos coletivos ou por negociações coletivas, algumas convenções coletivas, né, tiveram previsto a possibilidade de parcelamento, e eu, inclusive, vi algumas decisões judiciais validando esses acordos coletivos ou convenções coletivas, de fato, entendendo a situação, porque não se pode aplicar a letra fria do artigo que diz que que as verbas devem ser pagas em 10 dias, né? Ou 48 horas, seja lá qual for o caso. A, a, a reforma de 2017 ela trouxe algumas mudanças na legislação que permitiram um pouco mais esse diálogo entre o empregado e o empresário. Então, hoje a gente tem lá no artigo 484 da CLT o mútuo acordo, onde o empregado e o empregador não querem mais, não pretendem mais manter aquela relação e eles optam para fazer uma rescisão de comum acordo. Né? Então, nesse caso, por exemplo, a empresa paga o aviso prévio e a multa de fundo de garantia pela metade, né? O empregado só saca 80% do fundo de garantia e ele não pode, né, dar entrada e levantar e soerguer o seguro-desemprego. Então, essa é uma opção. Então, se o É empregado e o uma opção empregador válida, de fato. é, claro, que pode ser feito entre as partes, inclusive. Outra Eu achava que opção, não, eu achava que não pudesse existir um acordo. Que lá na frente, se o empregado quisesse entrar com alguma ação, que de fato isso seria danoso ao empresário. E não, existe, então, esse comum acordo, isso é validado. existe. Todas essas hipóteses, né, de rescisão ou das partes chegarem a um consenso, sempre existe a possibilidade de qualquer pessoa buscar no judiciário diferenças de verbas que ele entende que sejam devidas. Então, nesses acordos e nessas rescisões, é importante deixar claro que não existe uma fórmula mágica, né? Então, você vai Tá. quitar ou compensar as verbas que efetivamente você pagou. É importante que todas essas formas de solução de conflito, que inclusive a gente tem também a homologação de acordo extrajudicial, que também está prevista na CLT, no artigo 652, onde as partes, né, cada uma representada pelo seu advogado, chegaram num consenso com relação ao contrato, ao término do contrato de trabalho. Então, o juiz vai homologar, né, existe uma discussão aí em alguns tribunais se essa homologação judicial daria quitação a todas as verbas e aos direitos, mas muitos tribunais ainda decidem que não. Então, se no acordo está incluído, por exemplo, horas extras e aviso prévio, um exemplo, Tá. só dá a quitação dessas duas verbas. E o importante
é que, seja qual for a modalidade que as partes encontrem para se entender, né, e para chegar numa boa medida para todo mundo, que seja feito com lisura, né, que estejam representados, né, que ninguém seja coagido, que não haja nenhum vício de consentimento. Então, essa rescisão ela pode ser feita pelas modalidades que eu já disse, né, e também utilização de outros meios, né, de solução de conflito, como arbitragem, como a mediação. O Eu que seria acredito. uma câmara arbitral? Qual é a função Uma da câmara câmara arbitral arbitral? falando assim, né, uma câmara arbitral ou né, uma situação de mediação, as Uhum. partes, né, nomeiam, se dirigem a um árbitro ou a um mediador que vai auxiliá-las a chegar, né, numa solução daquele conflito, seja ele de aluguel, pode ser utilizado para situações cíveis, para outras situações, claro, né, na legislação existem algumas limitações para a utilização desses meios de solução de conflito, mas eu acredito que o momento da pandemia permite, eu acho que as pessoas, né, os empregadores e os empregados devem mesmo se abrir nesse ponto para conversarem e chegarem numa composição e num número que atenda, né, às necessidades de cada um deles. Porque o empresário com né, um estabelecimento fechado com 30 empregados, por exemplo, dispensados, se ele não tiver dinheiro, é melhor ele não pagar ninguém ou é melhor ele pagar todos de forma parcelada? Parcelada. É de Então, fato eu acho que esse entender, momento... é de fato entender ambas as partes, entenderem o momento que todos nós estamos vivendo e realmente tentar uma solução que beneficie os dois. Um acordo nunca tem que ser bom só para um lado, né? Por isso que chama Sim, acordo. Então, sim. é legal saber disso. Agora, Ju, se de repente eu, como empregado, faço um acordo com a minha empresa e naquele momento, para mim, foi legal o acordo, porque eu também não tinha para onde fugir, mas depois eu resolvo buscar alguma coisa que eu achei que não foi certo no judiciário. Isso é compensado, ou seja, o que a empresa pagou Sempre. compensa? Como que funciona? Porque Não, se é isso sempre acontece, para todas as empresas vale fazer uma câmara, usar uma câmara de arbitragem ou, né, fazer de uma fazer mútuo maneira. acordo. Sim, Porque sim. se é As verbas compensado. As verbas trabalhistas, elas são sempre compensáveis por idênticos títulos. Então, se você, por exemplo, me pagar uma diferença de horas extras de R$ 1.000, né, em eventual ação trabalhista, a gente vai compensar esse valor, entende? É importante também buscar fazer acordos coletivos, né, porque muitos sindicatos entendem essa necessidade de suprir, aí os empregados vão estar assistidos, o que também é muito importante. Com Mas certeza. todas essas formas, tanto a mediação, a arbitragem, a homologação do acordo, né, extrajudicial, que acontece na própria Justiça do Trabalho, o mútuo acordo, ou, né, execução de um parcelamento previsto num acordo, numa convenção coletiva, são meios, sim, que eu vejo como importantes para que os empregados não fiquem na mão, mas para que as vontades sejam e as necessidades sejam supridas. Eu vi muitos empregados que gostariam, né, e pretendiam voltar para suas cidades, então não desejavam mesmo continuar a trabalhar, né, ou estavam fazendo algum trabalho em casa, então esses empregados tinham o desejo aí de não continuar com esse pacto. Então, acho que o empregado e o empregador sentados à mesa, conversando, dialogando, a gente conhece, né? A gente sabe a real situação, né, da empresa. Se uma empresa de porta Sim. fechada não tem condições de fazer pagamento, né? Eu já vi muito isso. E acho muito importante quando esse empresário para e olha e fala, olha, eu não vou deixar esses empregados na mão, eu preciso. Sim. Mas ele também não tem recursos, porque o Prolabore, e ele não tem nem Prolabore nem lucro, porque ele não está faturando, ou ele está faturando menos. Então, o Prolabore e a divisão eventual de lucros, né, de acordo com o meu entendimento, é uma forma de remuneração e de salário do empresário. Então, ele também está sem.
Sim. E eu tenho visto empregados e empregadores tendo muito essa visão, esse entendimento, essa compreensão, e tenho achado positivo, sim. Acho que essa relação entre empregado versus empregador tem melhorado, né? A gente via, pelo menos a gente pode falar uns anos atrás, que necessariamente era uma relação de briga, assim que um funcionário Uhum. saía da empresa e tal. Então, eu acho que essa cultura também vem mudando, principalmente com essa ideia que você mesmo disse do capitalismo humanista. Então, mostra também para o empregado que sim, eu sou empresário e eu sou entregador, eu quero ganhar dinheiro, mas eu também me preocupo com você. Eu também quero né? Porque parte da empresa, o que é, se não os empregados, né? Então, acho que essa relação, ela precisa ser benéfica para os dois lados e eu acho que ambas as partes estão entendendo que um necessariamente depende do outro, né? Sim, sim, sim. Mas essa questão do parcelamento das verbas decisórias, eu acredito que isso já deveria existir, porque o empresário ele se vê sempre diante de uma dificuldade de fazer o pagamento das verbas decisórias. E, claro, isso tem um fator histórico, né? Que Sim, lá atrás, de garantir a estabilidade, muitos países até hoje você precisa justificar porque você está dispensando o empregado, né? Situações um pouco mais rígidas. Então, essa modalidade, né, a forma de pagamento dessas verbas decisórias ou desses direitos de forma à vista, né, que é o que prevê a legislação, ele tem um aspecto histórico. Então, eu acho que essa pandemia traz a oportunidade de todo mundo repensar isso. Será mesmo que a gente precisa desse engessamento, né, dessa situação, desse contrato? Então, hoje eu vejo trabalhadores muito diferentes também, né? Trabalhadores que tem muito. Hoje, as pessoas com a internet, com os meios de comunicação, têm muito mais informação sobre as coisas. Então, a gente já não sim, está falando de um trabalhador lá da época fordista, né? E a gente vivia até pouco tempo, a gente vive ainda, até hoje, num modelo de Ford né, do século passado. Então, eu acho que é a oportunidade, um momento de todo mundo refletir e ver que o empresário às vezes sofre tanto ou mais do que esse empregado, né? E às vezes ele tem condições, né, menos condições ainda. E a gente precisa entender, não adianta a gente ficar punindo, mas achar meios alternativos. Então, essas questões que eu trouxe aqui hoje são algumas, né? Algumas e podem vir a surgir novas. A gente tem, né, todos os dias a gente vê acordos e convenções coletivas que trazem ideias novas, configurações novas. Os contratos de trabalho eles vão mudar, eles estão mudando, né? Hoje você não sim, tem mais aquela figura né, da rigidez que existia, então, né, postos de sim. trabalho onde o trabalhador tem mais autonomia. E o que a gente faz? A gente não pode, né, tirar a proteção que o Estado dá a esse cidadão, a esse trabalhador, mas ao mesmo tempo a gente não pode engessar os modos de produção. Mas os modos de produção, eles também sempre são criativos e geram essa mudança, os fatos sociais geram essas mudanças na legislação. Então, só que, né, os fatos sociais acontecem antes, né? Então, a gente tem sempre esse delay aí, esse tempo, mas eu acho que é isso. Legal. Ju, para finalizar, é só uma curiosidade. A pandemia ela trouxe aí uma mudança, acho que social, em todos os sentidos. Eu acho que cada um também, né, internamente, modos, pontos de vista diferentes, enfim. Falando do aspecto que nós já estávamos falando, de empregado versus empregador, com essa pandemia, que não veio só a crise econômica, mas a gente viu muitas pessoas morrendo, foi um momento, né, de extremo sofrimento que ainda tem muitas famílias passando isso. Com essa necessidade de desligar alguns funcionários, de parcelamento, de isso ou de aquilo, você acha que pós-pandemia ou pós isso, ou que já está acontecendo isso, o judiciário vai abarrotar? Ou você acha que vai ter aí uma, os acordos realmente vão ser efetivos e a galera, né, todos vão se entender? Lógico que de um modo geral, eu estou falando, né? Mas como que você acha que isso vai funcionar?
Não, pergunta é difícil. Pergunta de prova. Eu tenho esperança de que todo mundo compreenda e análise, porque a análise jurídica, ela depende também. No artigo 170 da Constituição, ele diz que a ordem econômica, ela não é pautada só na valorização do trabalho humano. Então, toda a interpretação que é dada das normas infraconstitucionais, onde está incluída a CLT, ela deve ser feita com base na Constituição. E a Constituição diz que a ordem econômica ela é pautada na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. Então, vai ter que existir, né, a compatibilização entre esse direito e esse interesse do empresário e do empregado, porque o objetivo não pode ser de destruir a unidade produtiva. Sim, Né? claro. Vejam que os esforços das medidas provisórias e de outros mecanismos foi exatamente disso. Precisamos manter as empresas vivas. Funcionando. Então eu Ou tudo tenho, vai quebrar. ou tudo vai quebrar e o número de desemprego vai chegar a valores, né, a números exorbitantes. Então eu tenho visto, né, algumas decisões judiciais confirmando acordos e convenções coletivas, entendendo o momento em que se passa. Então, eu acredito que a análise de eventuais e futuras reclamações trabalhistas, o judiciário deverá, né, ou a gente espera que observe essa interpretação, né, que a gente chama lá na PUC, a gente estuda como jushumanismo normativo, que é conjugar todos esses interesses, põe todos esses interesses, aperta e todo mundo tem que ficar ali dentro, ninguém pode ficar para fora. Então, Legal. essa é a minha expectativa, eu acredito que tenha, porque não vai adiantar nada ter um monte de sentença, um monte de liquidação de empresas fechadas e quebradas, né? Então, Sim, eu com acho que certeza. todo mundo, é um dever de todos esse compromisso com as unidades produtivas, com os trabalhadores, né? Com o social e com o planeta. Ô, Ju, para finalizar, uma última pergunta que o Leandro mandou aqui. Eu queria, você já falou isso no início da live, mas eu queria só que você passasse de novo só um pouquinho, porque ele fala como humanizar o capitalismo, né? Porque são termos totalmente antagônicos. Então, só dá uma passadinha no que você já tinha falado no início da live, só para ele entender a ideia, pelo menos, do que seria o capitalismo humanista. Essa é uma pergunta todo mundo que estuda, né? O capitalismo humanista ele foi desenvolvido pelo professor Ricardo Segre na PUC, São Paulo, professor Wagner Balera, e ele é uma análise econômica, né? É uma análise econômica do direito, aonde não existe, né, contradição entre capitalismo e humanismo. Por quê? Né? O direito ele é construído com base nos direitos humanos, e os direitos humanos eles têm três dimensões. Né? A primeira dimensão que são as liberdades, né? As liberdades negativas, que são a liberdade de expressão, a livre iniciativa, né? E todas as outras liberdades de ir e vir. E a segunda dimensão dos direitos humanos, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Moradia, trabalho, saúde, lazer. E a terceira dimensão dos direitos humanos, né? Claro que a gente tem, né, doutrinadores que defendem outras dimensões, mas de um modo geral, a terceira dimensão é a dignidade do planeta, né? Garantir que gerações futuras possam viver. Então, os direitos humanos eles são interdependentes e indissociáveis. E o objetivo dessas três, né, desses três aspectos, dessas três dimensões, é a dignidade da pessoa humana. Então, o direito ele funciona, ele orbita em torno da dignidade da pessoa humana. Né? O que é digno, né? Então a gente sabe que existe um mínimo ali Sim. existencial que garante essa dignidade. Então, para quem tiver interesse no meu livro, eu abordo um pouco mais isso, porque o capitalismo ele é humanista, né? Porque não existe capitalismo. O capitalismo, né, pela liberdade de iniciativa, pela livre iniciativa, estaria na primeira dimensão. E o trabalhador, né, os direitos sociais do trabalhador na segunda dimensão. Então a gente tem que conjugar isso e compatibilizar isso, porque depois quem tiver interesse vai lá no primeiro ao terceiro artigo da Constituição e aí, ó, o Jean da PUC. E aí você conjuga essas três dimensões e o objetivo, não só dos direitos humanos,
né? Mas de todo o ordenamento que nasce desses direitos humanos, direito natural, eles têm como objetivo a dignidade da pessoa humana. Então, o capitalismo e humanismo e trabalhador e empresário, tudo junto, e não tem nada de antagônico, não. Os interesses têm que ser aproximados, e a gente não pode excluir totalmente os direitos de ninguém. Então, a gente, como diz, condensa e tem que caber todo mundo aqui para garantir o núcleo essencial das coisas. E a É um dignidade da pessoa assunto. humana Pode é terminar. o correspondente objetivo de tudo isso. Né? Então, o juiz, ao aplicar a norma, ele deve buscar o quê? De acordo com o artigo, os primeiros artigos da Constituição, ele deve sim garantir, dentre um dos objetivos lá, a dignidade da pessoa humana. Então, eu sei que esse é um tema que, né, traz É um tema muita... complexo, que eu acho que cabe um estudo, cabe uma live só para falar disso. Leandro, eu também tenho aí minhas dúvidas, eu também fico, caramba, como é que isso se conversa? Mas é bom saber que estamos no caminho de um capitalismo humanista, né? Ju, tem uma pergunta também, dá tempo de responder? Não sei, ó. Vamos ver. Ju, demitir o Cara disse funcionário que mente... desculpa, vai. TEF, talvez você conheça, não sei. Ju, demitir o funcionário sem pagar as verbas rescisórias e aguardar a audiência para tentar um acordo e pagar de forma parcelada as verbas rescisórias é uma forma de garantir um fluxo de caixa? Olha, não... É desumano, né? É desumano. A gente está com uma justiça do trabalho Talvez que não até está... seja, né? Talvez seja uma forma de garantir um fluxo de caixa, mas não seja Não, legal talvez não com a outra seja... parte. Talvez não seja a forma mais inteligente, né? Porque você, lá na frente, você vai pagar à vista. E se você não pagar à vista no dia da audiência, você vai tomar uma penalidade que é de um salário, que é do artigo 477, e você vai tomar de metade das verbas rescisórias. Então, se você tinha R$ 10.000 de verbas rescisórias para pagar, você vai pagar 15. Mais um salário, então, economicamente, não me parece a melhor maneira de tratar essa situação. Então, era melhor que você tivesse pago parcelado para o seu empregado, seja qual for a modalidade de Sim, solução aqui que eu apresentei, olhar para essa quantidade de rescisões, para uma, duas ou mais, e ver como eu posso pagar, né? A Justiça do Trabalho, nós estamos com um problema que está tudo fechado, inclusive ela. Então, quando que vai ser essa audiência? O que esse trabalhador vai fazer até lá? Né? Então, não me parece aí ser a melhor saída para isso. A minha orientação e minha sugestão é que procurem, né, um profissional que possa lhe orientar nisso, e cada empresa tem uma particularidade, né? Então, o que é melhor para a sua empresa, Amanda, pode não ser melhor para a minha. Né? Então, sim. parcelar dependendo do valor, né? Negociar outras verbas decorrentes do contrato. Então, eu acho que essa é a visão aí. Legal. Gente, a gente vai precisar finalizar a live, até porque tem um tempo aí curto no Instagram, mas as perguntas que vocês tiverem, vocês podem continuar mandando no direct, a gente vai cessando aí né, as dúvidas de vocês, quem sabe até ajudar numa possível consultoria, num possível caminho. Ju, a live foi uma delícia, é muito bom te ouvir falar, mesmo sendo sua amiga, mesmo estando próxima de você, te ouvir falar é quase que uma poesia. Então, eu agradeço muito, foi incrível a live, foi bastante produtiva, o pessoal interagiu, isso foi incrível. Eu gosto de dizer que o judiciário ele não pode ser a solução para todos os problemas. Sim, Né? Então, a gente transfere para o Estado, né, o papel aí de dirimir um conflito que existe entre duas partes, e elas podem sentar e conversar e chegarem num denominador que muitas vezes é muito melhor do que o determinado pelo juiz na sua sentença. Então, a utilização, sim, desses acordos coletivos, acordos individuais, arbitragem, mediação, eu sou super a favor, acho que funciona e deve ser aplicado aí, não a partir de agora, eu acho, né? Quem sabe as pessoas sim. aprendem a se entender com relação a débito de aluguel, e a gente para de precisar tanto, porque o judiciário, gente, ele está abarrotado. Abarrotado. É Por uma isso minha quantidade de pergunta, como trabalho. ele já tá, É, imagina depois é. disso, né, após isso. É feito rebote, né?
Não, a tendência, claro, né, é ficar pior, o volume, né, e a quantidade de ações aumentar muito, a gente sabe, mas eu acho que a hora é de cada uma das partes envolvidas em cada um desses litígios, seja ele qual for, gente, a gente pode fazer na arbitragem uma negociação de aluguel comercial, aluguel de pessoas físicas. Então, eu acho que, principalmente nessa questão aí dos contratos de trabalho, nessas decisões, a gente pode e deve colocar as partes numa mesa. Esse que é o legal, né? Então, você coloca as duas partes numa mesa, onde um quer A, o outro quer B, e eles precisam chegar no C, né? Que não é nem o Sim. A e nem o B, e é bom para todo mundo. E eu É. agradeço e fico à disposição. Obrigada, Ju. Um beijo Um grande. beijo. Obrigado a Obrigada a todos aí. todos. Beijo.